Hey guys, I hope you are doing well. E galera, esse é o nosso último vídeo dessa semana do Esquenta pro Easy Club. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Se vocês não assistiram os vídeos anteriores, assistam, eles têm muita informação importante que vai dar um match aqui com a aula de hoje. Então, por exemplo, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como é que a gente pode construir um vocabulário mais fortificado. E eu falo disso também quando a gente está falando de speaking. Na primeira aula eu conversei com vocês como é que a gente pode desenvolver melhor o nosso speaking, como é que a gente pode alcançar, quais são as dicas que levam a gente a falar melhor no inglês. Então, hoje é um complemento, porque o vocabulary, a gente tem que olhar para a questão de vocabulário, não só o vocabulário solto, descontextualizado, porque senão a gente não vai nem gravar esse vocabulário, vai dar 2 dias e a gente vai esquecer. Mas também num contexto de que o vocabulário ele vai fortalecer o nosso speaking. Isso é muito importante. Então a gente tem que olhar para isso dessa maneira, ok? Galera, eu só queria lembrar vocês sobre o Easy Club, que nós iremos lançar na segunda-feira, agora dia 1º de novembro. E eu comentei em alguns outros vídeos o que é a proposta do Easy Club. Vou apenas lembrar para vocês que faz parte do aprendizado de vocabulary para aprofundar o seu inglês, para desenvolver melhor o seu speaking, para desenvolver melhor o seu inglês de maneira geral e, claro, como consequência, o seu speaking, sem dúvida. O Easy Club ele é um projeto de aprofundamento no seu inglês, né? Eu comentei em outros vídeos que ele não é um projeto que você vai do nível 1 ao nível 5. Isso nós fazemos sim nas aulas em grupo ou nas aulas particulares e você pode entrar em contato com a gente para ter acesso aos valores e tudo mais, como é que funciona, quando que abrem as inscrições das aulas em grupo. Mas nesse momento, e vai ficar aberto porque é por assinatura, então você paga mensalmente, vai entrar então o Easy Club. E o Easy Club ele vem para aprofundar 1h30 por semana, e caso você não possa assistir, as aulas são ao vivo, eu comentei o porquê de ser ao vivo no último vídeo, mas as aulas são ao vivo, mas caso você não possa assistir uma vez ou outra, você pode assistir a gravação que a gente vai deixar liberado para você na plataforma, ok? Durante um mês você vai ter acesso à gravação. Bom, galera, então bora lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como é que a gente pode aprender mais vocabulário de maneira geral, qual que é a maneira certa, qual que é a melhor maneira, na verdade. Existem muitas maneiras, né? Inclusive sair decorando e traduzindo, que, na minha opinião, né, não é a melhor das maneiras. Existem outras maneiras que você vai consolidar melhor o seu aprendizado. Então eu vim falar disso hoje e também como é que você pode aprender mais vocábulo, como é que você pode utilizar esse vocábulo para o seu speaking, né? Para você falar melhor, para você escrever melhor e até para você compreender listening e reading melhor. Então a gente já entendeu que ter um vocabulário bacana é extremamente importante para o desenvolvimento do seu inglês, seja para o speaking, listening, reading, enfim. Porém, como é que a gente pode fazer isso? Então fica a pergunta, né? Basicamente, uma das maneiras do aprendizado, que é onde do vocabulário, que é onde a gente vai consolidar mais, onde a gente vai conseguir lembrar no dia seguinte, daqui uma semana, daqui um mês, é quando a gente contextualiza dentro de blocos de aprendizagem, né? Então a gente segmenta o nosso inglês para que a gente possa aprender. Por isso que a gente segmenta em níveis, em unidades e assim por diante. E aqui na Easy, dentro de cada unidade do Easy English, das aulas em grupo e das aulas particulares com o nosso material e também dentro das aulas do Easy Club, a gente pode contextualizar em blocos, ou seja, por exemplo, hoje a gente vai fazer um exercício prático sobre sleep. Então a gente vai aprender um monte de vocabulário relacionado a dormir. Então a gente não vai basicamente aprender um vocábulo de casa, um vocábulo de comida e um de dormir, porque dessa maneira tá muito solto. E a gente só traduzindo é muito capaz que a gente esqueça. Então, basicamente, é bacana que a gente possa separar em blocos e aprender por blocos. Então, por exemplo, hoje a gente vai fazer um exercício prático. A gente vai aprender como é que fala sonâmbulo em inglês. Do you know how to say sonâmbulo in English? Travesseiro. Como é que a gente fala... colocar o alarme para despertar. Então, dentro de um contexto, que é o contexto de dormir, né, um contexto de sono, dentro desse contexto a gente vai trabalhar. Isso é uma maneira muito interessante. Além disso, é super importante que você tenha exemplos dessa colocação. Então, antes da gente partir para o exercício prático que eu quero trazer para vocês, eu queria dar mais 2 dicas.
Uma em relação ao reading e outra em relação à compreensão auditiva. Como é que o reading e a compreensão auditiva, o listening, pode nos auxiliar a desenvolver o vocabulary e, por consequência, desenvolver o nosso speaking. Então, bora lá, galera. Basicamente, quando a gente fala de reading, e na quarta-feira, na aula de quarta-feira, eu dei uma dica de ouro para vocês, que é utilizar o Kindle. Se você não assistiu, volta na aula anterior e assista, porque é muito bacana a dica, auxilia bastante, é um aplicativo gratuito, então dá para aproveitar bastante. Mas, de maneira geral, para você desenvolver o seu vocábulo a partir do reading e do listening, eu vou falar do reading primeiro, é bacana que você tenha esse conceito de fazer uma leitura ativa. Eu também comentei lá no vídeo 1 do processo ativo de aprendizagem, né? A leitura ativa é muito parecida. É basicamente, eu vou falar para vocês o que é a leitura passiva. A leitura passiva é muitas vezes quando você lê um texto, chega no final da página, por exemplo, ou no final do parágrafo, e você se dá conta de que você não entendeu nada e precisa voltar para ler tudo de novo, porque talvez sua cabeça estava no mundo da lua, né? Você estava pensando no que você vai fazer de almoço, enquanto você estava ali passando os olhos automaticamente. Isso seria uma leitura passiva, o oposto do que a gente quer para o aprendizado de vocabulário, o oposto. Então, o aprendizado de vocabulário, ele requer uma leitura ativa, ele requer que você vai lendo e que você vai compreendendo o que você está lendo. Não necessariamente você precisa traduzir palavra por palavra, não, de maneira alguma. Com o decorrer da sua fluência, com o desenvolvimento do seu inglês, você vai ver que muitas palavras, você entende essas palavras através do contexto em que elas estão inseridas. Então, basicamente uma leitura ativa é você fazer prestando atenção naquilo que você está lendo, se perguntando se você está entendendo os conceitos chaves daquele parágrafo, daquela página, daquele artigo de maneira geral. Então fica essa minha dica, minha segunda dica, né, do reading, porque a primeira eu já dei na aula anterior, que é o Kindle. E vamos então para a dica de listening. O listening ativo é a mesma coisa, a gente recomenda que para o aprendizado de vocabulário seja realizado o listening de maneira ativa. Ou seja, sabe quando você está ouvindo TV, mas você está lavando louça e está pensando na morte da bezerra? Você está pensando em outra coisa, nada a ver, e a TV está lá tocando e você não está nem prestando atenção. Isso é um listening, isso é uma escuta passiva. Você não está prestando atenção. Escuta ativa, você pode fazer isso com o seu amigo, você pode fazer isso com o seu parceiro, com sua parceira. A escuta ativa é basicamente você de fato prestar atenção no que está sendo dito. E uma dica que eu dou no listening do inglês, no caso, é que você vá anotando a linha de raciocínio que está sendo dita. Vá anotando as palavras principais que você escuta e construindo um mapa mental do que está sendo dito. Isso é um listening de maneira ativa. Outra coisa que pode nos auxiliar com o aprendizado do inglês de vocabulário a partir do listening, sem dúvida nenhuma, é o audio script, ou seja, a transcrição do listening. Nem sempre essa transcrição vai estar disponível, né? Principalmente, por exemplo, quando a gente está conversando com um nativo, não existe uma legenda, um audio script, seria ótimo, mas não existe. Para a gente ter uma boa comunicação com o nativo, a gente precisa praticar bastante antes. Então, basicamente, o que a gente pode fazer no listening ativo e no audio script, quando disponível, é a gente escutar sem o audio script anteriormente, buscar a nossa compreensão sem o audio script e depois partir para o audio script e ler. E perceber as palavras que nós não conhecemos. Isso é um listening ativo, isso é muito importante para o desenvolvimento tanto da sua compreensão auditiva, como também do seu vocabulário. Então, galera, de parte teórica é isso. A gente vai para um exercício prático em que vamos conversar um pouquinho sobre sleeping. Então, diversos vocábulos e exemplos sobre sleeping, ok? Então, vejo vocês ali no próximo vídeo e see you! Até daqui a pouco! Well, guys, coming back. Então, voltando para a gente fazer uma fundamentação teórica para o exercício prático. O exercício prático está aqui no PDF embaixo, que vocês já podem fazer o download. Mas, bora lá, então, conversar um pouquinho de vocábulos contextualizados e com muitos exemplos sobre sleeping. E para começar, eu trouxe aqui o título de Sleeping Beauty, que é a Bela Adormecida no inglês. É o nome da princesa, a Bela Adormecida, a princesa Aurora, se eu não me engano, né? Então, bora lá, Sleeping Beauty, let's see some vocabulary, some new vocabulary. I'll get started with sleepwalker. Então, começando aqui com sleepwalker, que seria o sonâmbulo. For example, stress can cause people to sleepwalk. Ou seja, o estresse pode causar as pessoas
o sonambulismo, né? As pessoas podem ficar sonâmbulas por conta do estresse. Very good, guys. So, sleeping pills and insomnia, ou seja, pílulas, remédios para dormir e a insônia, né? They have everything to do. Elas são muito conectadas. Então, do you take or have you taken sleeping pills? Ou seja, no português, você toma ou já tomou pílulas para dormir, medicamento para dormir? He suffers from insomnia, so he takes sleeping pills. Ele sofre de insônia, então ele toma medicamento para dormir. Muito bom. Bora lá então para comforter, blankets and pillow. Comforter, guys, seria o mais próximo do português de edredom. E blanket seria a manta, enquanto pillow é travesseiro. Tell me, do you prefer to sleep with a comforter or with blankets? Você prefere dormir com um edredom ou com manta, com aquela de pelinho? How many pillows do you have? Quantos pillows, quantos travesseiros você tem? Muito bem, guys. Lembrando que aqui em seguida vocês têm esse exercício para pôr em prática, o que é muito importante para a consolidação do vocabulário. Então, bora lá. A gente tem agora o fast asleep and sleep like a log, que são sinônimos, basicamente. Fast asleep or sleep like a log significa dormir profundamente. Eu sei que dá para entender fast asleep como dormir rápido e que também não tem problema se utilizado no contexto certo. Mas tome bastante atenção porque pode ser sinônimo de sleep like a log, sleep very deep, ou seja, dormir muito profundo. He usually sleeps like a log. Só para vocês a ponto de conhecimento e curiosidade, log é um pedaço de madeira. Então, se você dorme como uma madeira, você dorme muito profundamente, ok? You don't wake up very easily. Muito bom. Set alarms, piece of cake to understand, é bem simples de entender. Significaria, então, colocar o seu alarme, né? I set my alarm for 5 a.m. every single day. Eu coloco meu alarme às 5 da manhã todos os dias, for example. O próximo, pessoal, take a nap. Take a nap significa tirar uma soneca. He usually takes a nap during the afternoon. Ou seja, ele normalmente tira uma soneca durante a tarde. O nosso sonho, né? A gente gosta de tirar uma sonequinha. It's so good. Very good, guys. Jet lag. Jet lag é quase impossível de traduzir para o português, mas o jet lag seria quando você viaja a longas distâncias e o fuso horário é diferente. E aí o seu corpo sente o jet lag. Ou seja, o seu corpo fica cansado porque não está entendendo direito que horas são. Ou no horário de dormir você está trabalhando, você está acordado. Isso que é jet lag. Olha só o exemplo. When I travel to Germany, I feel jet lagged. Quando eu viajo para a Alemanha, por conta do fuso horário, eu me sinto com jet lag, né? Então, para quem viaja bastante para outros países com outros fusos horários, entende bem o que é jet lag. Me conta depois se você já viajou para longe e sentiu aquele cansaço no corpo por conta do jet lag. Guys, the next, keep me awake and fall asleep. Coffee keeps me awake and I don't fall asleep in the class. Ou seja, café me ajuda a me manter acordada e eu não caio no sono durante a aula. Coffee keeps me awake and I don't fall asleep in class. Perfect. Bora para snore. Snore significa roncar. So, for example, he snores very loudly. Ele ronca muito alto. That's the idea. Muito bem, guys, estamos terminando. Yawn é esse ato de bocejar. Então, I always yawn when I'm tired, for sure. Eu sempre bocejo quando eu estou cansada. Guys, esse vocábulo aqui, siesta, vem do espanhol. Porém, que significa dormir depois do almoço. Mas a gente pegou esse vocábulo do espanhol e a gente utiliza no inglês também. Então, they have a siesta on Sundays. Ou seja, eles dormem depois do almoço aos domingos. Very good. O próximo a gente tem aqui, oversleep é o último. O último vocábulo que vai aparecer nos exercícios é o oversleep. Oversleep significa dormir demais, passar do ponto. Então, for example, every time I oversleep, I get late at work. Ou seja, toda vez que eu durmo demais, eu me atraso no trabalho, ok? This is oversleep.
Guys, por último, na verdade essa foi a última expressão que vai de fato aparecer no exercício prático que eu deixei aqui para vocês no PDF. Mas eu trouxe um food for thought. Eu trouxe uma sentença bem bacana que eu encontrei. Food for thought seria uma reflexão, né? Um alimento para a gente pensar, uma reflexão. Basicamente, eu trouxe essa sentença. Our truest life is when we are in dreams awake. Ou seja, a nossa vida de verdade acontece quando a gente está nos sonhos acordados, né? Quando a gente está de fato acordado é quando a nossa vida acontece. E deixei esse food for thought for us to think about. So, guys, that's it for today. Bom, pessoal, só queria lembrar vocês que o Easy English o Easy Club vai abrir as inscrições na segunda-feira, mas enquanto isso, até domingo, essas aulas aqui vão ficar disponíveis e você também pode acessar a nossa plataforma gratuitamente, onde eu deixei mais 5 aulas para você consolidar o seu inglês. Então, guys, é isso. E eu vou deixar um próximo vídeo aqui explicando sobre a nossa promoção do Easy Club. See you! Bom, guys, nossa semana do Esquenta pro Easy Club tá chegando ao final. Esse foi o nosso último vídeo. A gente vai deixar disponível até no domingo, tá bom? E tem promoção, não se esqueçam que o Easy Club tá com promoção. Você pode ganhar até 1 ano de assinatura gratuita. Basta participar da nossa promoção do Story Fantasma no sábado, que já começa amanhã, né? Hoje já é sexta, então amanhã tem essa promoção do Story Fantasma. Tudo que você precisa fazer é tirar um print do nosso Story Fantasma. Ele é um Story Fantasma, ele vai aparecer em alguns minutos e depois ele vai sumir, ok? Tira um print desses stories, marca a gente pra gente poder te colocar na promoção. E no domingo eu vou fazer uma live em que eu vou falar de Halloween, vou falar de diversas expressões, vocabulários de Halloween. E depois a gente vai fazer o sorteio de quem é que ganhou 1 ano de assinatura de Easy Club. 1 ano, galera! Muito bacana. Então é 1 ano com inglês na faixa, 1h30 por semana. Não tem como perder essa oportunidade, né? Então eu tô esperando muito por vocês, tanto na promoção quanto na abertura do Easy Club. A gente abre as inscrições na segunda-feira e eu tô super animada. Fico muito agradecida por você que chegou até aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Bye bye! See you!